Domingo passado, quando retornamos do período de férias, nós começamos a falar sobre a necessidade de entendermos que estamos vivendo 2021, um momento de recomeços, momento de restart, momento de nos situarmos e nos prepararmos para algo realmente novo que está acontecendo, não apenas no Brasil, mas no mundo, e partirmos realmente para essa nova situação, esse novo que nós estamos vivendo. E irmã Evelise esteve falando agora há pouco sobre expedição missionária acontecendo em 2021, lá no segundo semestre, né? Em setembro. Que experiência fantástica isso será na vida da igreja, na vida dos irmãos. Que oportunidade fantástica de viver missões, uma semana, 10 dias, nas entranhas do Brasil, nas entranhas da floresta amazônica, junto aos ribeirinhos. Inesquecível experiência. A Universidade da Bíblia, que já está se tornando uma realidade, um sonho acalentado há 5 anos, e nós temos gestado isso, não mais uma escola bíblica dominical, não mais a escolinha, né, de domingo, mas a universidade, com vários cursos. Continuamos com o currículo da escola bíblica dominical, costumeiro, mas outros currículos, outros cursos, outras possibilidades, não apenas presencial, mas agora com a experiência, né, adquirida com a pandemia. A pandemia nos deixa lições, nos deixa legado positivo também, né? E agora então também com a possibilidade de cursos online. E irmã Evelise, nossa ministra de Educação Cristã, já está então trabalhando nisso. Pastor Evelise já está trabalhando nesse foco, nessa direção, com a Universidade da Bíblia. Então, meus irmãos, tudo isso está nessa visão 2021. Essa visão que Deus está nos dando para nós nesse novo ano. O novo ano que se inicia traz consigo tantas possibilidades. E 2021, meus irmãos, deve ser então um ano de conquistas com Deus. Um ano de conquistas com Deus na nossa vida pessoal, um ano de conquistas com Deus também na igreja. Um ano de conquistas com Deus na casa do Senhor. E eu gostaria de, nesta manhã, rapidamente, podermos visitar um texto bíblico, o texto de Josué, capítulo 23, verso 3, e falar com os irmãos sobre esse tema, 2021, um ano de conquistas com Deus. Josué, capítulo 23, verso 3. Vamos ler juntos o texto bíblico? Vamos juntos? Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Amém. Josué traz a memória do povo. Traz à memória do povo a realidade de que Deus é Deus presente. Deus é Deus presente nas nossas lutas. Deus é um Deus presente nas nossas batalhas. Deus é um Deus presente na história. Ele dirige a história. Ele é o Senhor da história. Ele tem a história nas suas mãos. E nós podemos olhar e pontuar a história da humanidade, pontuar a história bíblica, com a marca da presença de Deus, pontuar a história com as intervenções do braço forte de Deus, lembrar a história, por exemplo, relembrando a história, por exemplo, trazendo à memória o chamado de Abraão, e lembrar ali a fidelidade de Deus, quando Deus chama Abraão, e o chama para uma missão, o chama para construir a história do povo de Deus. Relembrar aqui a história de fidelidade de Deus. Você também tem uma história traçada
por Deus. E só você sabe a sua história. Só você conhece a sua história. Quando nós olhamos a história do povo de Deus, vemos Deus se mostrando a Abraão, tirando da sua terra, de Ur dos Caldeus, e leva-o a atravessar lugares distantes. Abraão vence todas as suas limitações, os seus inimigos, chega finalmente a vencer toda a sua trajetória. A sua descendência vê também renovadas as suas promessas, mas assim como os patriarcas tiveram experiências com Deus, você também teve experiências com Deus. Deus também mostrou a sua glória na sua vida, e só você sabe a sua história. E através da reflexão bíblica desta manhã, eu creio que Deus quer nos ensinar na sua palavra alguns passos importantes para uma vida de conquistas com Ele. E na experiência de Josué, sucessor de Moisés, na liderança do povo de Deus, na tomada da terra prometida, nós queremos então ver como Deus nos leva, como Deus pode nos levar a grandes conquistas na nossa vida. Moisés teve uma importância tremenda na história do povo de Deus. Conduziu o povo de Deus ao longo do deserto, na saída do Egito. Mas coube a Josué levá-los a tomar posse da terra prometida. E exatamente nas palavras, no livro de Josué, que nós vamos encontrar algumas dicas, que nós vamos encontrar algumas palavras muito assertivas sobre as conquistas com Deus nesse tempo de 2021. Mas como nós podemos tirar algumas lições aí para nós, brevemente nesta manhã, sobre como podemos ter em 2021 um ano de conquistas com Deus? Em primeiro lugar, primeira coisa que eu gostaria de destacar hoje com vocês, para que tenhamos nesse ano, um ano de conquistas com o Senhor, reconheça a soberania de Deus na sua vida. Esse é o primeiro passo importante que precisamos dar, o reconhecimento de que Deus é o Senhor, que Ele está acima de todos, não há outro acima dEle, não há outro nome maior na nossa vida que o nome do Senhor. Ele é o nome que nós temos colocado acima de todo nome, não há outra pessoa diante da qual nós nos curvamos, não há outro nome mais importante, não há outra ordem, outra palavra de comando mais importante do que aquela que nós recebemos da sua parte. Ou seja, reconheça a soberania de Deus na sua vida. Olha o que diz o texto de Josué, capítulo 24, verso 8. Você pode ler o texto bíblico? Amém. Josué, então, ele começa nesse momento, lá no capítulo 24, ele faz um retrospecto. Ele começa a narrar ao povo, falando ao povo, aquilo que eles viveram, as experiências vividas, como Deus foi fiel, como Deus cuidou do seu povo, como Ele demonstrou o seu poder, como Ele foi capaz de sustentar o seu povo mesmo diante de grandes inimigos. Deus é Senhor, Ele é soberano na história, como nós falamos. Ele chamou Abraão para junto com ele escrever a história do seu povo. Abraão teve experiências incríveis com Deus. Deus faz promessas a Abraão que são renovadas à sua descendência, Isaque, Jacó. A história de José do Egito. Nós queremos trazer à memória um Deus que Ele cuida do seu povo desde o princípio da história. Josué faz isso, ele resgata,
ele traz à memória do seu povo aquilo que Deus fez ao longo de toda a história, de como Deus cuidou, de como Deus amparou. José do Egito, ele tem essa visão de que Deus, ele é Senhor da história, de que nada acontece sem que o Senhor esteja atento. Algumas vezes nós temos uma visão da história como se as coisas acontecessem ao léu, como se as coisas acontecessem ao Deus dará. Mas José, ele tinha a visão de que Deus estava dirigindo todo o andamento da sua vida. E Josué, quando ele está vivendo os últimos dias da sua vida, ele demonstra que ele tinha a mesma visão de José do Egito. Dois personagens, uma mesma visão. José, quando estava vivendo também os seus últimos dias, depois de amparar a sua família, depois de recebê-los no Egito, alimentá-los, receber o seu pai, ele vê o seu pai morrer, alimentado, a família reunida novamente, e os irmãos percebendo que agora teu pai morreu e José talvez não tivesse mais nenhum motivo para mantê-los vivos, já que eles o haviam vendido como escravo aos midianitas. Eles tentam fugir, tentam sair da presença de José, se afastar das terras do Egito, e José então vai ao encontro deles e lhes diz que ele não tentaria fazer mal algum contra eles. Eles não deveriam ir embora, que ele não lhes faria nenhum mal. E ele diz para eles então que para a preservação da vida, Deus me mandou adiante de vós para a terra do Egito. Na minha visão, na sua visão, na visão da maioria das pessoas, nós diríamos aqueles irmãos impingiram a José um trauma psicológico, um trauma emocional, um trauma físico. Eles espancaram, eles o ultrajaram, eles acabaram com a família, eles acabaram com a vida do seu velho pai, Jacó. Mas na visão de José, na verdade ele diz no final, na verdade vocês apenas providenciaram a passagem, providenciaram o transporte, para que eu viesse para o Egito, para que eu estivesse aqui, e eu pudesse me tornar em quem eu me tornei, para que a vida do nosso povo fosse preservada, e o nosso povo, a nossa nação pudesse continuar, e a história pudesse se perpetuar, para a preservação da história. Deus me mandou na frente de vocês, para a terra do Egito. Deus é Senhor da história. Até o mal que nós tentamos fazer, o mal que vem contra nós, o mal que acontece, Deus pode transformar em bem. Deus pode transformar o mal em bênção. Para a preservação da vida, Deus transformou o mal em bem na história de José. Josué, ele tem a mesma visão. Deus é Senhor da história. E Josué começa a narrar então tudo aquilo que Deus fez nas batalhas, nas lutas, como ele entregou os inimigos de Israel, como ele os ajudou e como ele lhes deu a vitória, como ele usou Moisés que nasce escravo, Moisés que nasce escravo no Egito, mas tendo nascido escravo no Egito, é adotado como filho da filha de Faraó, e tendo sido adotado filho da filha de Faraó, ele se torna ali o príncipe do Egito. Tendo se tornado príncipe do Egito, criado na casa de Faraó, ele estuda na melhor universidade, os melhores mestres, a melhor educação, a melhor formação, e ele se torna então aquela pessoa preparada para se tornar o líder da maior nação daquele tempo, do povo mais preparado belicamente para as batalhas, do povo mais culto daquela época, os melhores engenheiros e artífices daquele tempo. Moisés se prepara para ser o líder daquele povo, mas Deus, na verdade, dirige a história, e ele tinha um outro plano. Ele é soberano na história,
E o projeto dele, o plano de Deus, era que ele liderasse o seu povo. E Deus estava apenas preparando Moisés. Ele é soberano. Deus é soberano na história. Ele tem o livro da história nas suas mãos. Nada acontece sem que ele saiba. Nada acontece sem que ele permita. Nada acontece sem que ele interfira. Ele pode interferir, ele pode permitir, ou ele pode saber e fazer. Deus é soberano das nossas vidas. Deus é soberano nas nossas vidas. 2021, um ano de conquistas com Deus. Mas é preciso que, em primeiro lugar, nós reconheçamos a soberania de Deus na nossa vida. Ele é soberano na história. Ele tem a história nas suas mãos. Mas Ele deseja também ser Senhor na nossa vida. E esse senhorio, essa soberania, só eu e você podemos dar. Só eu e você podemos conceder. Ele deseja ser Senhor na nossa vida. Ele deseja que nós de fato o reconheçamos como Senhor e possamos dizer: o Senhor é o meu pastor. Que grande declaração do rei Davi, um rei poderoso, um rei governante. Ele humildemente se dobra diante do Senhor e diz: o Senhor, Ele, o Senhor, é o meu pastor. Ele se dobra diante de Deus e o reconhece como Senhor. Em segundo lugar, 2021 é um ano de conquistas, e para que seja de fato na minha, na sua vida, nós precisamos renunciar. Deve ser um ano de renúncia. Nesse princípio ainda, vivendo os primeiros dias do novo ano, precisamos ter essa visão. Deve ser um ano de renúncia. Renúncia daquilo que ainda insiste em ocupar o lugar de Deus na sua vida. Josué tem essa experiência de convocar o povo, e diante do povo apresentar-lhes então um desafio, diante do povo então colocar-lhes diante da necessidade de tomarem uma decisão. Veja o que está escrito no capítulo 24, verso 14, vamos ler juntos o texto bíblico, amados? Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Amém. Joguem fora os deuses. Joguem fora os deuses. Eliminem os deuses. É tempo de compromisso verdadeiro, dizia Josué. É tempo de assumir um compromisso. É tempo de aliança com Deus. É tempo de um compromisso sério com Deus. O brasileiro está acostumado, brasileiro médio, está acostumado a ir à igreja católica, né? E em determinadas situações ele procura o terreiro também, e faz os seus trabalhos, né? E dependendo da situação ele procura cartomante, o jogador de búzios, coloca lá a espada de São Jorge, bota lá como é que é o nome daquele negócio que ele coloca atrás da orelha? Arruda, né? A folhinha de arruda lá atrás da orelha. Acredita-se em tudo. Houve uma época no Brasil, alguns anos atrás, em que houve aquela febre do esoterismo, aquela febre esotérica, e que as pessoas traziam nos carros aquele adesivo dizendo: eu acredito em duendes. Lembram disso? Hoje em dia não se vê mais, mas houve aquele período em que muitos carros traziam aquele adesivo: eu acredito em duendes. Tem ocupado o lugar de Deus na sua vida. Deus deseja exclusividade. Deus deseja exclusividade. Deus deseja ser o único Deus na sua vida, o único Senhor em sua vida. Deus deseja ter, de fato,
que você tenha um compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, com quem assume um compromisso com Ele. O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida, talvez não seja exatamente um ídolo, uma divindade, como nós mencionamos aqui, algo esotérico, como nós descrevemos, mas o que tem ocupado o espaço, o tempo de Deus na sua agenda, o que vem sendo objeto de veneração, de adoração na sua vida, na sua casa. Renuncie. Esse é um tempo de pensarmos sobre isso, um tempo de renunciar, de abrir mão daquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz aqui, Josué fala ao seu povo: joguem fora os ídolos. Eu imagino que Josué estava convivendo com isso há muito tempo. Eles tiveram contato com muitos outros povos na medida que caminhavam e estavam tomando posse da terra prometida. Eles tiveram contato com outras tribos. Eles tiveram contato com outras famílias de povos. E cada uma com o seu costume. E cada uma trazendo ali a sua fé, a sua crença. E muitos dos povos estavam assimilando aquelas coisas. E Josué esteve calado muito tempo, e chegou um momento que ele teve que dizer ao seu povo: basta, chega, joguem fora os ídolos. Nós estamos contaminando a nossa fé, nós estamos contaminando a nossa crença, nós estamos contaminando os nossos valores. Joguem fora os seus ídolos, joguem fora os ídolos, eliminem os ídolos. E quando chega em Josué capítulo 24, versículo 15, veja o que diz o texto bíblico, vamos ler juntos? Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém, amém. E Josué então faz essa declaração que tem marcado a vida da igreja séculos afora, tem marcado a vida do povo de Deus desde então. Essa declaração de decisão, de rompimento, cisão, rompimento com aquilo que desagrada a Deus, rompimento com compromissos que não deveríamos ter, rompimento com amizades que na verdade não nos ajudam, amizades que não fortalecem o nosso relacionamento com Deus e com a igreja, rompimento com aquilo que na verdade degenera, decisão. É isso que Josué está propondo ao seu povo: joguem fora os ídolos, escolha a quem vocês querem servir. É tempo de tomar uma decisão, Josué diz. Eu e a minha família já tomamos uma decisão. Não dá mais para bambear, não dá mais para ficar entre uma coisa e outra. Vamos tomar uma decisão. Um tempo de recomeços, num tempo como que nós estamos vivendo, em início de 2021, eu creio que nós temos um tempo lindo pela frente, e talvez os irmãos, aqueles que chegam à igreja e caminham aqui pela lateral, alguns entram direto, mesmo os que chegam e entram logo no santuário, tem ali um jardim na frente, né? Mas os que vêm também tem o jardim lateral da igreja. Nesse período de pandemia nós tivemos que cuidar dos nossos jardins, e houve poda nas árvores, nas flores também, né? E a poda, uma poda radical, daquela poda que não deixa folha nenhuma. E alguns irmãos ficaram alarmados: pastor, alguns botaram a mão na cabeça. Teve telefonema de vizinhos, quase ameaçando processar a igreja, chamaram aí o IBAMA,
Mas a poda às vezes é necessária. E quem vem e chega e olha agora, né, as plantas arrebentando em flores, porque precisava da poda, era necessária a poda, para que ela pudesse florescer, para que pudesse de fato haver esse momento de recomeçar, de reflorescer, de reviver. E meus irmãos, eu creio que nós estamos talvez vivendo um momento como esse, e recomeçando agora um momento de reflorescer, de reviver, de revitalizar. Deus está nos dando uma oportunidade, e eu acho que muitas pessoas nesse momento, no Brasil e no mundo, estão sentindo, estão sacudidos, porque viram tantas pessoas morrendo, tantas pessoas perdendo a sua vida, alguns mergulhados em depressão, alguns mergulhados na sensação de que poderiam morrer, ou a qualquer momento podem partir. E esse é o momento que muitos estão querendo entender o sentido de vida e morte, muitos estão querendo entender e descobrir e ter uma experiência com Deus. E a Igreja de Jesus surge agora, nesse momento, como resposta ao mundo. E nós precisamos estar preparados para essas pessoas, para receber essas pessoas, para consolar, para encorajar, para fortalecer, para dar direção. Mas nós não podemos mais, meus irmãos, estar assim como que bambeando de um lado para o outro, sem sabermos exatamente quem nós somos, o que estamos fazendo aqui nesse mundo. Não podemos mais estar servindo a dois senhores, como Josué fala ao seu povo: escolha a quem você quer servir. Um tempo de recomeços, nós devemos renovar então os nossos votos com o Senhor. No domingo passado nós falamos sobre a nossa disposição para servir ao Senhor. Muitos chegaram à igreja nesse período da pandemia, muitos irmãos chegaram nesse período da pandemia aqui na nossa igreja, e nós ficamos muito felizes. Alguns chegaram, né? E impressionante como estavam já servindo, né? Já servindo. Aí a família do Lael, né? O Lael chegou, já está lá tocando, os meninos já trabalhando lá na projeção, na transmissão do culto, e a Nanéia lá na recepção, né? Trabalhando no domingo passado. Isso é fantástico, né? Pessoas às vezes chegam na igreja, passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 20 anos na igreja, e não se encontra. Como assim? Entra e sai, não se envolve, não participa, não se integra. Gente, não se realiza como crente. Nós só nos realizamos como crente, nós só entendemos, só cai a ficha, só vive de fato a alegria, né? Lembra aquele cântico? Satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Quem lembra dessa música? Quem cantou esse cântico? Quem ouve as pessoas cantando, ainda que seja algo tão antigo, mas quem ouve cantando ainda hoje, que cântico é esse? Como esse povo canta desse jeito? Uau, que isso? Mas só canta daquele jeito quem tem esse engajamento, né? Crente raiz, tem esse engajamento, essa paixão, esse envolvimento, essa realização. Quando você se engaja na igreja, está envolvido na igreja, você tem essa realização. Você não pode estar servindo a dois senhores, não pode estar servindo a dois senhores. É tempo de renovar a nossa aliança com o Senhor. É tempo de aliança no dedo. Às vezes tem pessoas que estão vivendo um relacionamento, né, mas não bota aliança no dedo, né? Namoro, beijinho, beijinho, passeio e tal, mas não assume um compromisso. Deus quer aliança no dedo. Compromisso. É tempo de renovar a nossa aliança com o Senhor. Em último lugar, nesta manhã, desse 2021, ano de conquistas com Deus, a coisa que nós precisamos então fazer, finalizando, fechando
conforme Josué propõe aqui, decida servir somente ao Senhor. Veja o que diz aí o texto, Josué 23, 7 a 8. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus, vamos ler juntos? Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles, não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, ao seu Deus, como fizeram até hoje. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e lhe obedeceremos. E lhe obedeceremos. Decisão de obedecer, decisão de servir ao Senhor. Servir somente ao Senhor. No fim do ano, os meios de comunicação incentivam, há um incentivo direto, houve um incentivo direto, tem havido um incentivo direto de algumas práticas. Dizem que é cultural, dizem que é folclórico, dizem que dá sorte, que atrai bons fluidos, e muitos crentes embarcam nisso, né? Então, gostaria de fechar lembrando e apontando isso. Ir à praia, e a praia está tão pertinho aqui, né? Pular 7 ondas, vestir branco, supostamente, né? Alguns, para disfarçar a coisa, né? Aquele pessoal da mídia, da televisão, diz que supostamente é para promover a paz. Você veste branco, você está fazendo uma prece pela paz. Mas na verdade, isso é um ritual de adoração a uma entidade. É um ritual de adoração a uma divindade, Iemanjá, do candomblé. E muitos crentes embarcam nessa história. Um apresentador de TV, alguns anos atrás, ele e sua esposa, da TV Globo, ele judeu, ela católica, reuniram toda a equipe do programa de televisão de ambos têm programas na mesma TV, vestiram branco, foram para a praia, fazer as suas oferendas, e saltaram lá as ondas, e apresentaram as suas oferendas em rede nacional. Ou seja, fizeram o culto, fizeram as oferendas em rede nacional, mostrando exatamente o tipo de culto que é praticado ali. Esse ato de culto a essa divindade. Não dá, meus irmãos, para se conformar a esse mundo. Não dá para se curvar e se conformar a esse mundo. É preciso então decidir realmente a quem nós queremos servir. Decida servir somente ao Senhor. Mas faça isso ainda hoje. Escolham hoje a quem irão servir. Você deseja hoje dar esses 3 passos para a conquista com Deus? Quais são os 3 passos? Reconheça, primeiro, a soberania de Deus na sua vida. Reconheça a soberania de Deus na sua vida. É preciso também renunciar. Renunciar a quê? Aquilo que ocupa o lugar de Deus. E em terceiro lugar, decida servir somente a Deus. Amém? Decida servir somente a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Você possa sair daqui nesta manhã com um propósito. Assim como Josué desafiou o seu povo, o povo que ele liderava, a tomar uma decisão, a não mais ficar
titubeando entre tantos deuses, ou entre dois deuses, outros deuses, mas escolher servir ao Senhor. Esse é o desafio que você leva nesta manhã desta casa. Será que você ainda precisa tomar uma decisão na sua vida? Será que você ainda não tomou firmemente a decisão de servir ao Senhor? A palavra de Deus hoje vem ao seu coração, dizendo: escolhei hoje a quem haveis de servir. Escolhei hoje, não amanhã. No calendário de Deus a palavra é essa, hoje. No calendário de Deus o tempo é este. O dia aceitável é hoje. Escolhei hoje a quem haveis de servir. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia de você fazer a escolha. Você quer um ano de 2021 de conquistas com Deus? Escolhei hoje a quem haveis de servir. Você quer escolher servir ao Senhor? Curve sua cabeça agora, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Ore ao Senhor. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua situação com Deus? Você tem o desejo de fazer um concerto com o Senhor? Você tem o desejo de que esse ano você possa vencer alguma coisa que talvez esteja faltando na sua vida, para que você esteja 100% com Deus, vivendo integralmente com o Senhor, entregando a sua vida completamente nas mãos dEle? Você deseja ter uma experiência com Deus? Deseja entregar a sua vida nas mãos do Senhor? E você decide nesta manhã, e você servirá ao Senhor, respondendo essa pergunta: escolhei hoje a quem haveis de servir. Faça comigo essa oração então. Faça comigo essa oração. Senhor Deus, nesta manhã, aqui na tua casa, quando estamos começando ainda esse novo ano, vivendo ainda os primeiros dias de 2021, o primeiro mês desse novo ano. Eu decido viver para o Senhor. Eu decido reconhecê-lo como meu Senhor, soberano sobre a minha vida. Eu decido submeter as minhas decisões ao escrutínio do Senhor e à direção do Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. A minha vida é tua. Toma-me, Senhor. Meu coração é teu. Dá-me a tua direção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda com a igreja de cabeças baixas, a igreja em oração, eu gostaria de orar por aqueles que nesta manhã, especialmente aqueles que nunca fizeram a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Se você nesta manhã fez essa oração, levante a sua mão bem alto. Eu gostaria de orar por você. Se você fez essa oração, pode levantar bem alto a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Deus abençoe. Alguém mais nessa manhã? Pode levantar bem alto. Deus abençoe. Alguém mais? Pode levantar bem alto. Eu quero orar por você. Alguém mais? Deus abençoe lá atrás. Alguém mais? Deus abençoe. Graças a Deus. Vamos orar. Alguém mais? Nós queremos orar por você também. Se você nessa manhã toma essa decisão e deseja ter um ano de conquistas com Deus na sua vida pessoal, entregando a sua vida sob os cuidados do Senhor, um ano de vida espiritual com Deus, pode levantar a sua mão. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, louvado, engrandecido seja o teu nome. Pai querido, receba esta decisão que essas pessoas estão tomando agora nas tuas mãos. Pai, segura nessas mãos, ó Deus. Fortalece, ó Pai, toma-os em tuas mãos. Ajuda-os, ó Deus, nesse propósito. Pai querido, que de fato o inimigo de nossas almas não tenha poder sobre eles, ó Pai. Ajuda-os a prosseguir. Ajuda-os a avançar. Fortalece, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos.
Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos colocar em pé, vamos cantar.